Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma tarde aqui com vocês. Sejam bem-vindos, no meu canal Cláudia Souza, onde o amor é a palavra. E nessa tarde também eu venho deixar para vocês uma outra palavra abençoada, uma palavra que é um pouco triste, mas que todos nós passamos por ela, que é a palavra tristeza, um sentimento de tristeza. Então, para a tristeza, uma pausa. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da tristeza. A tristeza, ela sempre vai bater a nossa porta em algum momento das nossas vidas, porque ela faz parte da vida. Então, hoje eu decidi falar um pouco sobre a tristeza, porque acredito que é um momento que muitos de nós estejamos passando, E igual eu falei, em algum momento das nossas vidas, ela vai nos abater. Mas antes eu gostaria de pedir vocês, que deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, se vocês ainda não estão inscritos. Se gostar dessa palavra, compartilhe com alguém, tá bom? Então a tristeza, ela não estava nos planos de Deus, Porque a tristeza é um sentimento, um sentimento que nos abate, um sentimento que nos faz ficar assim contristados, Mas também, por outro lado, a tristeza nos faz refletir sobre as nossas vidas, Uma tristeza pequena, uma pausa pequena sobre a tristeza nas nossas vidas nos faz refletir, nos faz nos direcionar novamente, nos faz a gente resetar a nossa vida, voltar e começar a querer entender sobre a tristeza. Então, que na Bíblia Sagrada, existem vários exemplos de homens e mulheres que tiveram esse momento de tristeza, uma situação ou um problema de tristeza. Vou falar de alguns deles para vocês verem que a tristeza, ela já existe desde que a gente nasceu, Então, com estes homens que passaram, momentos tristes na vida deles, a gente vai escutar aqui algumas passagens que eu vou falar e é uma pausa para a gente poder refletir e pensar, que tudo é uma tristeza vem, mas ela tem que ter uma pausa, para ir embora, porque a gente pode passar pela tristeza, mas a gente não pode permanecer nela, porque senão vem outras coisas como depressão, como tristeza profunda, como ansiedades e outros maus que a vida nos carrega. E aqui, vou falar de alguns homens que tiveram momentos tristes, mas que aprenderam com eles. Jacó foi um deles. Jacó, ele teve algumas perdas na vida dele, Jacó, lá em Gênesis 48:8 e em Gênesis 37:28, vocês vão poder depois dar uma lida, e perceber que Jacó, ele sofreu muito. Teve uma tristeza muito profunda com a perda da sua esposa Raquel, Ele perdeu a Raquel. E anos mais tarde, ele também perdeu o filho mais amado que ele tinha, um filho querido que foi José. Então, nesses períodos da vida dele, Jacó, então, entristeceu muito o coração. Ele vivenciou esse sentimento, esse sentimento de tristeza. Mas, como eu falei, Deus, ele é um Deus que é maravilhoso, Ele às vezes nos permite a tristeza, porque lá na frente ele nos ensina, a gente amadurece e logo vem a alegria. Então, com Jacó, ele não conseguiu a Raquel de volta, mas o fruto, do amor dele com a Raquel, que é o seu filho José, que ele havia perdido, os irmãos haviam vendido ele como escravo, logo anos depois ele pôde recuperar o seu filho, e recuperou o filho muito melhor do que quando ele perdeu,
Depois vocês olhem lá na história do José do Egito. Então, outra pessoa também que sofreu uma tristeza muito grande na vida aqui, que é também uma mulher da Bíblia, né? Foi Ana, né? Então, Ana vivia sempre triste, murmurando, era uma mulher contristada, era uma mulher que estava sempre nos cantos, uma mulher que foi julgada, né? Ela foi desprezada. Por quê? Porque ela tinha um problema sério, né? Na época dela, que era a esterilidade. Então, a Ana era uma mulher estéril. E a esterilidade naquela época, nos tempos de Jesus, nos tempos bem antes de Jesus, e também na época de Jesus, era como se fosse um defeito, né? Como se a mulher tivesse um defeito muito grande. Então, a mulher que não podia dar filho para o marido era como se ela fosse uma mulher doente, né? Ou então uma mulher que tivesse um problema sério na vida dela. De fato, a esterilidade é um problema sério, mas não é um problema que nos faça viver uma tristeza profunda, como viveu a Ana. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus, né, que quando Ele quer, Ele pode mudar a situação, né, em qualquer momento. Pode mudar a situação de uma mulher estéril, pode mudar a situação de uma perda muito grande, como a de Jacó, como ele abençoou, né, a volta de José. E Ana, ela viveu uma mulher triste por causa da esterilidade, mas depois, anos mais tarde, o Senhor também pôde abençoar ela com um filho, né? Depois, outra mulher também destacada, Ana, vocês vão ver lá em 1 Samuel 1,15. Outra mulher que a Bíblia diz também que sofreu uma tristeza muito profunda, a Bíblia diz aqui sofreu uma tristeza profunda, foi Tamar, né? Tamar, ela era filha de Davi, né? E ela sofreu uma tristeza profunda quando o meio-irmão dela a estrupou, né? Ela foi estrupada pelo meio-irmão. Então, olha só quanta tristeza, né? Uma mulher jovem, bonita, era virgem, né? Tinha uma frente, tinha algo muito bom na vida dela para acontecer para frente, né? Tinha um destino maravilhoso e ela teve que sofrer com essa tristeza do meio-irmão, né? Fazer essa tragédia com a vida dela. Então, foi muito triste. Isso aí vocês vão ver lá em 2 Samuel 13:19. Também outra mulher muito importante da Bíblia que sofreu tristeza profunda foi Esther, né? Rainha Esther. Por quê? Porque ela chorou muito diante de tanta destruição que estava havendo no período, né, dela. Ela chorou muito pelo seu povo, né? Que quase ela perdeu o seu povo. Quase que ela perde todos os judeus da época dela, né? Porque por ignorância de um empregado do rei, né? Então ela sofreu muito, mas aí o Senhor, né? Ela sofreu, teve aquela tristeza e o Senhor a exaltou como rainha, como uma mulher que ajudou a salvar aquele povo judeu, né? Também os salmistas, né? O salmista rei Davi, né? E o salmista e Moisés, que também fez um salmo maravilhoso, esses dois também tiveram um destaque de tristeza na vida, né? Davi, ele sentiu muita tristeza porque ele teve muitos momentos de depressão, de opressão e dificuldades, né? Porque ele foi uma pessoa muito perseguida, né? Pelo Saul, pelos homens daquela época. Então ele passou muitas provações na vida dele, então teve muita opressão, muita dificuldade, e ele teve essas tristezas, né? E vocês vão ver isso aí lá em Salmo 13:2. E o salmista Moisés, né, também, que ele fez o Salmo 90, lá no Salmo 90:10, vocês vão poder ler que ele
ele tinha uma tristeza, né? Ele estava sentindo muita tristeza também naquele período, né? Por causa das pessoas, né? Que estavam acompanhando ele, né? Porque Moisés, ele tinha salvado o povo do Egito, mas o povo era um povo ignorante, né? Um povo que, mesmo Deus abençoando com várias coisas, eles eram tipo que mal agradecidos, né? Então, Moisés também teve uma tristeza muito grande, pois ele né, levou tantas dores, tantos pesos que ele pôde carregar na vida dele, né? Então, outra pessoa, né, que também sofreu muito de tristeza, acho que essa foi uma das que mais sofreu, a maior tristeza da mulher da Bíblia, foi a mãe de Jesus, né, Maria. Então ela experimentou a maior tristeza que uma mãe pode experimentar, né, de ver o seu filho ser torturado, ser abatido, ser executado, né, ser humilhado, ser caluniado. Ela viu o filho dela passar por tantos momentos ruins, né? Quantas mães hoje também não estão aí vendo seus filhos passar tanta tristeza, né? Vendo seus filhos verem seus filhos estar sendo abatidos, né, pelas maldades do mundo. Tem muitas mães que estão sofrendo, mas Maria foi uma mulher que, apesar dela ter tido toda essa tristeza profunda, né, de ter visto seu filho passar por tudo que ele passou, ela também foi exaltada por Deus, né? O Senhor a honrou, o Senhor a exaltou, o Senhor a abençoou. Por quê? Porque o filho dela pôde ser ressuscitado, né? Porque o filho dela teve uma história maravilhosa na história e nas nossas vidas, ele tem até hoje. Então, a tristeza de Maria foi profunda, mas foi de passagem. E a tristeza na Bíblia, ela fala muito sobre uma tristeza piedosa, né? Uma tristeza piedosa que nos leva ao arrependimento. Agora, a tristeza do mundo é uma tristeza que conduz à morte, né? Por quê? Porque se a gente deixar se entregar pela tristeza, como eu falei, e permanecer nela, aí vem as depressões, as ansiedades, as coisas ruins que pode levar a pessoa à morte, né? Agora, já na Bíblia, essa tristeza, ela leva ao arrependimento, né? Então, a gente tem que, se você está triste hoje, se você está passando por um momento triste, que este momento seja rápido na sua vida, né? Para que ele te leve ao arrependimento, não te leve às coisas ruins. Então, porque durante as nossas vidas sempre vai haver as tristezas, né? Mas a tristeza não pode permanecer. Não pode permanecer. Então, a Bíblia também vai nos dizer que a tristeza do mundo, ela é uma tristeza que ela corrói o ser humano, né? Por quê? Porque se você estiver passando um momento ruim e andar com pessoas que têm pensamentos ruins, que têm conselhos ruins, a sua tristeza pode se transformar num pecado, né? Por quê? Porque aí você vai acabar pecando e pode ser até acontecer o pior com você. Então, a gente, quando está passando por uma tristeza, a gente tem que orar muito a Deus, a gente tem que vigiar, a gente tem que pedir muito a Deus proteção para que a gente possa estar com a mente firme, mesmo com a tristeza no coração, mas a nossa mente tem que estar firme em Deus, a nossa mente tem que estar lúcida, para que a gente não possa ser pego de surpresas com as coisas ruins, né? Que vai levando uma coisa a outra. Então, aqui vocês vão poder ver uma passagem lá em Filipenses 2:27, onde que fala, né, que Deus, ele não deixa que seus filhos ficam tristes permanentemente, que Deus, ele não deixa que os filhos dele sofram uma tristeza após a outra. Então sempre Deus nos dá um escape,
Sempre Deus, Ele muda a nossa situação. Você vai ler lá em Filipenses 2:27, que Deus cuida da gente, né? Que Deus cuida de nós, porque Ele não deixa que a gente permaneça nesses problemas, né? Então, a tristeza sem esperança, a tristeza, ela tem que ir embora para que nós possamos ter esperança de viver novamente uma alegria. Então, nós devemos vigiar para que a tristeza passe logo, para que nós possamos viver, né? Viver momentos com alegria, né? Porque a tristeza, ela acaba. Um dia ela acaba, ela passa, né? Isaías 60:20, ele vem falar que um dia a tristeza vai passar. Um dia a tristeza vai passar para sempre. Mas enquanto isso, a gente vai viver nesses momentos, né, angustiosos, né? Enquanto isso, a gente tem que esperar para que Deus possa fazer a promessa dele de nos consolar eternamente, né? Com aquela alegria que só o Senhor Jesus pode nos dar. Com a alegria que vem do alto, com a alegria que vem de dentro de nós, do nosso coração. Então, Isaías 60:20, ele fala que nós precisamos entender e ter fé e esperança que um dia a tristeza vai passar. Mas outra passagem também de Isaías, né, que ele fala aqui em Isaías 61:13, ele fala: podemos esperar ansiosamente por um novo céu e uma nova terra, no qual o luto se transformará em consolo e alegria. Uma passagem muito linda que Isaías deixou para a gente, demonstrando, né, que a gente ainda vai ter um novo céu, né? Vai existir um novo céu, uma nova terra. E que este luto, que essa tristeza que você está passando, ela vai se transformar em consolo e alegria. Assim diz a palavra. E podemos viver e desfrutar de tudo que o Senhor nos dá e não nos inquietar, né, com aquilo que Ele não pôde nos dar, ou com aquilo que a gente não consegue alcançar. Então, a partir da obediência e da gratidão a Deus, a nossa fé, ela será renovada. A nossa fé será renovada e assim nós alcançaremos novamente a alegria, né? A alegria em nossos corações, né? Que é uma alegria que ela vem de Deus, uma alegria que nós vamos poder compartilhar com os irmãos, compartilhar com a família, compartilhar com os vizinhos, com os amigos, né? Que nós vamos poder compartilhar com as pessoas que a gente ama. Então, eu sei que não é fácil falar apenas da tristeza passar rápido, porque eu também já vivenciei e às vezes vivencio, né? Várias vezes a tristeza se apoderou de mim, mas eu agradeço hoje a Deus porque eu não me deixei me levar profundamente por ela. Eu agradeço a Deus porque Ele me resgatou, Ele me renovou, Ele me consolou. E eu tenho certeza que Ele também vai renovar você, vai te consolar, você vai brilhar novamente, você vai viver, vai desfrutar de uma nova terra, de um novo céu. Você vai poder desfrutar de uma alegria que vem do alto, que é a alegria que vem de Cristo Jesus. Então, falar dessa palavra tristeza não é bom, não é nada bom. Mas eu quis hoje dar um destaque nessa palavra, apenas para que vocês saibam que ela tem que ser algo, um sentimento passageiro, um sentimento que vai chegar um dia na sua vida, mas somente para fazer com que você amadureça, com que você dá uma pausa, retroceda um pouco, para que essa tristeza se transforme em bênção na sua vida, em alegria, né? Então, essa é a palavra que o Senhor deixou hoje para você, né? Espero que você tenha gostado. Não fique triste
encha de consolo e alegria, porque a nossa vida é uma vida que não só nos pertence, ela pertence a Cristo Jesus. E quem anda em Deus, e quem anda com fé, e quem anda com o coração transbordando de amor, não pode viver tristezas. Então, desejo para você hoje muita alegria, muita paz e muito amor. Um beijo para vocês, fica comigo, dá aí o seu like, se você gostou, transmite para alguém e até a próxima mensagem abençoada, se Deus quiser.